O endereço comercial é fundamental nesse processo, agrega muito valor, sem dúvida nenhuma é uma mudança extremamente radical e positiva dentro desse ponto de vista. Então, eu tenho cerca de 20 anos atuando no mercado de marketing político, pesquisa e comunicação. Antes disso, eu trabalhei com jornalismo, fiz rádio, fiz televisão, então tem uma trajetória enorme nesse campo aí da comunicação, mas a comunicação política, ela surgiu há cerca de 20 anos. Comecei a trabalhar com pesquisa, diretamente com o próprio jornalismo, foi me levando para o campo do marketing político. Obviamente que o marketing político é um casamento entre política e marketing. Então você tem que estudar não só sobre marketing, mas você tem que estudar sobre política. Então esse casamento aí acabou me levando e é uma área que eu me identifico bastante. Eu sou do interior, do município de Rio Real, que fica na divisa de Bahia com Sergipe, a cerca de 202 quilômetros de Salvador e a cerca de 140 quilômetros de Aracaju. Então eu tenho atuação nos dois estados. Até é uma região privilegiada pelo fato de ficar na divisa, então isso me permitiu que eu pudesse atuar nos dois estados. A ideia de vir aqui para poder ir para Salvador existia a necessidade, porque assim, é aquela história, né? Eu era um produto bom, mas que estava numa embalagem errada. Faltava alguma coisa, então eu sentia essa necessidade, essa dificuldade. Sempre que precisava fazer algum tipo de reunião com os clientes, que eles iam, o meu escritório é bacana, mas é no interior. Então o fato de ser do interior, as grandes empresas elas estão sempre nas capitais. Então eu fiquei entre escolher Aracaju ou Salvador. O fato da Bahia tem um histórico já dos grandes marqueteiros, historicamente, então acredito que traz esse peso, o fato de eu ser baiano, então eu escolhi Salvador por conta disso. E um escritório como eu tenho hoje em Salvador, ele passa muita credibilidade. É aquilo que eu falei, eu era um produto, meu trabalho era muito bom, de rede social, impressionava, atingia o público-alvo, mas quando esse público precisava se reunir comigo, a região onde eu estava localizada não era compatível com aquilo que era propagado em rede social. Então, o escritório aqui em Salvador é uma coisa perfeita, agregou muito valor ao meu trabalho e eu não tenho nenhuma dúvida de que isso, para o futuro, para os próximos clientes que vão conhecer o meu trabalho, que já conhecem pela rede social, mas que vão ter a oportunidade de conhecer, como muitos que já conheceram, o impacto é muito maior do que se fosse atendido lá no interior. O endereço comercial é fundamental nesse processo, agrega muito valor, sem dúvida nenhuma é uma mudança extremamente radical e positiva dentro desse ponto de vista. Eu termino utilizando praticamente tudo, né? Porque às vezes é uma reunião que o cliente precisa conhecer e entender como é que funciona, então eu utilizo data show, eu utilizo flipchart, às vezes eu preciso apresentar pesquisa, então a gente termina utilizando as salas de reuniões, às vezes menor, às vezes maior, então a gente termina utilizando toda a estrutura. E é muito bacana porque assim, a empresa ProOffice aqui, ele oferece toda essa estrutura. Então assim, qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de serviço que você tenha para apresentar, você tem uma estrutura propícia para isso. Então é importante demais, é tudo num único lugar. Então é excepcional. Tem um escritório lá no interior também, porque tem muitas cidades da região que pessoal que já me conhece, que já tem relacionamento, então a gente continua atuando lá com o escritório, mas tem esse escritório aqui em Salvador, que é um escritório quando às vezes vem clientes de fora, vem clientes de outros estados, porque vem clientes que assim, a capital da Bahia é onde os políticos, meu público-alvo é o político, então ele vem para Salvador para se reunir com o deputado estadual, federal, vem buscar no centro administrativo, o próprio governo. Então os prefeitos eles vêm para aqui, então quando eles vêm para aqui eles ficam perguntando onde é seu escritório. Então se eu falar que o escritório é lá no município de Rio Real, fica muito distante, às vezes vem do sul do estado, para aqui vem da região do oeste. Então Salvador é justamente um ponto estratégico para o meu escritório, é aquilo que eu precisava, é aquilo que eu necessitava, é aquilo que faltava para agregar valor ao meu trabalho, e aqui eu tenho toda a estrutura do pessoal, eu tenho o atendimento, eu tenho o recepcionista, eu tenho toda a estrutura que jamais eu iria conseguir ter essa estrutura, mesmo eu querendo montar isso no interior, eu jamais teria a estrutura que a gente tem aqui. Primeiro foi um amigo meu que me indicou, um amigo meu que ele mora no sertão da Bahia, fica no município de Sítio do Quinto. Eu falo isso porque assim, fica lá no sertão, então a pessoa conhecer esse universo aqui é uma coisa que é importante a gente fazer referência. E foi ele que me indicou. Fui fazer uma campanha lá em Sítio do Quinto e ele disse, olha, ele conheceu, ele precisou ir lá na minha cidade e ele disse, olha, você
está precisando de um escritório à altura do seu serviço. E eu disse, eu já estou pensando nisso, já estava pensando nisso. Então ele acabou reforçando aquilo que eu já tinha vontade de fazer. Foi aí onde ele me indicou esse serviço que tinha aqui, que eu oferecia, e eu vim conhecer. Ele veio comigo e a gente veio aqui conhecer. Kátia recebeu a gente muito bem, super educada. O atendimento, eu estou lançando um livro hoje que fala sobre atendimento. O atendimento aqui foi excepcional. Então ela me mostrou todo o espaço, toda a estrutura que tinha disponível, e naquele momento eu não tinha dúvida nenhuma de que era isso que eu precisava. O fato de ser no coração empresarial de Salvador, nós ficamos aqui numa região vizinho aos escritórios de senadores, escritórios de deputados estaduais, presidentes de partidos. Então, o meu público-alvo é o público político. Então, estrategicamente, é um lugar perfeito. E, assim, não só para mim, né? Mas para qualquer outra atividade empresarial, de empreendedor. E o mais importante de tudo, às vezes a pessoa é empreendedor e acredita que um espaço desse aqui vai custar muito caro e a pessoa não tem condição, por exemplo, de contratar esse serviço, de utilizar, mas é extremamente acessível para qualquer atividade empresarial. Qualquer pessoa pode vir aqui conhecer e pode, obviamente, eu tenho certeza que vai caber no bolso de qualquer pessoa que é empreendedor e que precisa desse serviço. Eu costumo dizer que a gente trabalha com marketing político, é como se fosse época de São João, aquelas bandas de São João, quando chega o período de São João, obviamente que toca mais, né? Aumenta o cachê, aumenta os shows, é mais procurado. A gente é a mesma coisa, é bem parecido. Quando chega o período eleitoral, a procura é maior por esse serviço, a demanda é maior e a gente está com uma expectativa muito boa e, obviamente, que com esse escritório aqui a tendência é aumentar muito mais a credibilidade do serviço. Primeiramente, tem que ter coragem. Eu acredito que a coragem é a maior de todas as virtudes, porque sem coragem, nenhuma das outras virtudes se sustenta. Então você tem que ter coragem. Primeiro você tem que estudar. Eu sou uma pessoa que estou há cerca de 20 anos, eu não faço uma outra coisa da minha vida a não ser estudar e praticar. Obviamente que você tem que ver se existe perspectiva de crescimento futuro. E você tem que ter muita persistência, perseverança naquilo ali. Mas com foco. Há perspectiva de crescimento futuro, existe possibilidade de crescimento. Se há possibilidade de crescimento, você tem que ter muita persistência, porque é como se fosse uma estrada. E uma estrada, às vezes larga, às vezes estreita, às vezes tem subida, às vezes tem descida, às vezes faz sol, chuva. Você tem que ser persistente. O importante é você ter um propósito definido, saber o que é que você quer, mirar nesse foco e aí fazer o que precisa ser feito.